observando o nosso mundo atual, vivendo nesse mundo atual, com tudo que está acontecendo na dinâmica do dia a dia, surgem algumas perguntas diante da celebração do Natal. E dentre essas perguntas que surgem, alusivas ao Natal, me chama a atenção uma pergunta que será o tema do nosso sermão. Valeu a pena Jesus ter nascido? Essa pergunta ela é relevante, apesar de ser uma pergunta até inadequada, se solta, descontextualizada. Mas a pergunta é, valeu a pena Jesus ter nascido? Se perguntarmos a Jesus hoje, como homens e mulheres de Deus, valeu a pena o Senhor ter nascido? Qual seria a resposta de Jesus? Essa pergunta ela é inadequada, como eu já disse, e talvez inconveniente para colocarmos diante de Deus, para colocarmos diante de Jesus Cristo, que é Deus. Mas qual seria a resposta de Jesus? Isso é algo que nós precisamos parar para pensar, se valeu a pena Jesus ter nascido e qual seria a resposta dele diante desta pergunta. Valeu a pena o Senhor ter nascido por mim, por nós, pela humanidade, por esse mundo exatamente como ele está sendo na sua dinâmica diária, cotidiana? Essa pergunta, ela tem mexido com o meu coração e eu acredito que ela deve mexer com os nossos corações. Caminhando, ou melhor, iniciando uma caminhada, que será a exposição, nós vamos falar do profeta Isaías. É o profeta que foi lido por nós nesta manhã. E quem é o profeta Isaías? Quem foi o profeta Isaías? O profeta Isaías foi um homem de Deus. E eu gosto muito do profeta Isaías. E gosto muito de parar para pensar na vida do profeta Isaías e como as coisas aconteceram na vida dele. O profeta Isaías é um homem de Deus e viveu em tempos fluidos, muito líquidos, muito parecido com os nossos tempos. Só reis, vários reis foram entronizados no cotidiano, no dia a dia, durante o ministério do nosso profeta, o profeta Isaías. O próprio texto do profeta Isaías diz que ali, durante o seu ministério, tiveram o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. São muitos reis para um período muito curto de vida, o período de vida de uma pessoa humana aqui na terra, o período de vida do próprio profeta Isaías. E durante o tempo de vida do profeta Isaías, então, muitas coisas aconteceram. E aconteceram muito rapidamente. Eles viviam sobressaltados por conta de um império muito violento, muito forte, audacioso, que era o império dos assírios. E nós estamos falando de mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Esse nascimento que nós paramos para celebrar nesta manhã, e este nascimento que nós celebramos a partir da pergunta: valeu a pena Jesus ter nascido? Por mim, por você, por nós, por toda essa humanidade? E a comissão desse homem, o profeta Isaías, como profeta, a meu ver, acontece no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem uma revelação de Deus. Essa revelação ela é grande, talvez nenhum homem na terra tenha tido uma revelação tão forte de experiência com Deus, quanto foi a experiência do profeta Isaías aqui no capítulo 6 do seu livro. E esta revelação acontece em dias de luto, em tempos de tristeza, de desconfiança, de medo e de muita fluidez, como já foi dito aqui nesta manhã. O fato é que, no meio de toda essa angústia, de todo o medo, de tudo aquilo que estava acontecendo, Isaías, ele entra no templo, assim como nós estamos no templo aqui nesta manhã, não sei de que forma, mas ele está no templo e ele vê
Deus assentado em um alto e sublime trono. E eu quero compartilhar com vocês que Deus continua assentado em um alto e sublime trono. E assim como ele se revelou a Isaías, ele continua querendo se revelar a mim, a você e a todas as pessoas que estão vivendo neste mundo assustador, nesse mundo fluido, rápido, assim como era o mundo do profeta Isaías. Deus continua assentado em um alto e sublime trono, e assim como ele quis conversar, se comunicar com Isaías, ele continua desejoso de se comunicar comigo e com você e com toda essa humanidade que vive esse momento de desesperança, de tristeza, de dor, mas também de alegria, porque é um mundo muito misto, é um mundo muito plural, em que as coisas acontecem muito misturadas e às vezes a gente perde a perspectiva do sofrimento do outro. E exatamente quando a gente fala do sofrimento do outro, é que a gente traz o tema, é que a gente traz essa pergunta: valeu a pena Jesus ter nascido por mim? Valeu a pena Jesus ter nascido por nós? Essa pergunta, a meu ver, ela é relevante. Mas o fato é que Deus se revelou a Isaías. E tendo se revelado a Isaías, comissionou Isaías a ser um profeta. Um homem dele, um homem de Deus. E agora Isaías, no texto que foi lido nesta noite, ele fala de esperança. No meio do luto, no meio da tristeza, no meio da total falta de perspectiva, Deus que quis conversar e se comunicar com Isaías, agora, ele manda Isaías falar de esperança. Falar de esperança em meio ao caos é meio paradoxal, mas Deus manda Isaías falar de esperança. Vejam, percebam o cuidado de Deus para com a humanidade, o cuidado de Deus para com a minha pessoa, para com as nossas pessoas, todos aqueles que aqui estão e todos que virão ouvir esta palavra. Deus tem cuidado de nós. E nessa coisa do cuidado de Deus, nós vamos perceber Deus comissionando Isaías a profetizar, a declarar as seguintes palavras: a terra que está aflita não continuará na escuridão. E eu percebo aqui um certo paradoxo do ponto de vista da própria frase, da própria informação que Deus manda Isaías trazer. A terra que está aflita não continuará na escuridão. Paradoxo talvez, porque quem está em aflição não deseja luz. Quem está em aflição deseja, precisa de alegria, de contentamento, de consolo. Mas Deus diz que aqueles que estão em aflição receberão luz. E é muito interessante pararmos para refletir sobre as palavras de Deus e o que Deus quis dizer com isso. Você está aflito, ao invés de você receber consolo, esperança, você vai receber luz. Tentaremos falar um pouco sobre isso adiante. Eles precisavam de luz. Por quê? Porque eles precisavam de algo muito maior que apenas esperança, de apenas consolo, de apenas alegria. E Jesus é prometido exatamente aqui nesse contexto em que as pessoas estão aflitas e precisam de luz. E o profeta continua: essa luz de Deus que vai vir ao mundo, ela quebrará o jugo, tirará o povo da opressão. E dentre as qualidades dessa luz de Deus, nós temos ser um homem maravilhoso e conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse maravilhoso conselheiro é luz de Deus para a humanidade. Deus forte, Pai da eternidade, é luz de Deus para a humanidade. Príncipe da paz é luz de Deus para a humanidade. E eu quero dizer para vocês que todas essas qualidades de Jesus Cristo como Deus são muito importantes. Mas dentre todas elas, uma permanecerá, e eu julgo
sintetizar todas as demais. A luz de Deus prometida ao mundo, ela vai trazer paz. E Jesus Cristo é príncipe da paz. Todas estas coisas são importantes, mas a mais importante delas, que vem clarear e iluminar a vida dos homens da terra, homens, mulheres e crianças, é a paz. Essa humanidade que estava em aflição precisava de paz. E Deus vem, é prometido, 700 anos antes da sua existência, encarnado como príncipe da paz. Este é o primeiro ponto da nossa caminhada. Jesus Cristo, ele vem como luz para aqueles que estavam aflitos. Prosseguindo nesta caminhada, chegamos a Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a vários pastores. E nós podemos observar que os ensinamentos de Paulo aos pastores são relevantes e importantíssimos para todos e todas nós, hoje, 2000 anos depois. Mas de modo especial e bem particular, Paulo escreveu para dois pastores que faziam parte do seu círculo íntimo, Timóteo e Tito. E nos interessa aqui nesse momento Tito. Tito era o pastor de uma igreja e ele era um homem bem independente. Nós falamos muito pouco sobre Tito, nós meditamos muito pouco sobre a vida de Tito, até porque temos pouquíssimas informações. Mas o que é interessante na vida de Tito, na pessoa desse homem, Tito, um pastor, discípulo do apóstolo Paulo, é que ele era um homem bastante independente. Tito, ele era um filho da fé por intermédio do apóstolo Paulo. Ele era um filho de Paulo, ele foi ganho por Paulo. Ele era grego e tinha recursos. Então daí a gente pode ir traçando um retrato desse homem para o qual Paulo escreveu uma carta. E ele era um líder capaz de ser tão independente quanto Paulo no seu trabalho pastoral. Mas Paulo para escrever a esse homem. Paulo para trazer algumas informações importantes a esse homem, Tito. E estas informações são importantes para mim e para nós nesta manhã. Então, diante dessa carta de Paulo a Tito, a gente vai observar o seguinte, que Paulo escreveu a carta explicando ações de Jesus como luz no mundo. Nós vimos que em meio à aflição, ao invés de consolo e alegria, Deus envia luz. E agora, Paulo fala sobre algumas qualidades de Jesus Cristo como luz do mundo. Jesus é a manifestação de Deus que traz a todos graça. Isso é muito importante quando Paulo fala para um homem grego, para um homem independente, para um homem que anteriormente tinha uma vida toda diferente do que seria ser cristão, mas agora é um cristão. Paulo diz que Jesus Cristo é a manifestação de Deus. Valeu a pena Deus se manifestar pela humanidade? Valeu a pena Deus se manifestar por mim e por você? E Tito, ele precisa refletir sobre estas coisas que Paulo escreveu para ele. Jesus é a graça de Deus, algo que Deus doou sem cobrar nada em troca disso para a humanidade. E Tito, que é um homem grego, que tem uma cabeça bastante racional, ele recebeu essa carta de Paulo e eu fico imaginando as coisas que se passaram na cabeça de Tito. Isaías tinha dito que as pessoas que estavam em aflição receberam luz. Para quê? Para viver de forma justa, piedosa e sensata no relacionamento com Deus. Então Paulo diz para Tito que Deus se manifestou em Jesus, que é a sua encarnação. Para quê? Para que eu e você, para que a humanidade pudesse viver de forma sensata, justa e piedosa nos relacionamentos uns com os outros, no relacionamento consigo mesmo, consigo mesma e no relacionamento com Deus. Vejam o tamanho do desafio
que Paulo coloca diante de Tito quando ele fala desse Jesus que foi dado como luz de Deus ao mundo. E nós continuamos com essa pergunta na cabeça. Valeu a pena Jesus ter nascido por mim, por nós, por toda a humanidade? Será que nós estamos vivendo de forma sensata, justa e piedosa conosco mesmos, uns com os outros, como humanidade? E aí vai. O príncipe da paz traz a luz para que as pessoas possam assumir uma vida repleta de Deus. Viver de forma sensata, justa e piedosa é ter uma vida repleta de Deus. E esse é um grande desafio para mim. Esse é um grande desafio para nós neste dia que nós paramos como comunidade de fé para refletir sobre o nascimento de Jesus Cristo. Viver uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Vejam a intensidade desse desafio. Para isso, Ele deu a si mesmo por nós. Ele se faz gente, Ele vem ao mundo, nasce, e nós sabemos as consequências deste nascimento, que foi acabar morto, uma morte terrível, dolorosa, sacrificial, para que por ela nós pudéssemos ter vida e ter a possibilidade da vida eterna. E valeu a pena esta encarnação? Valeu a pena este desafio? Estamos de fato vivendo de forma sensata, justa e piedosa, repleta de Deus? Este é um grande desafio que eu trago para mim no cotidiano e que eu trago para nós desta manhã, neste momento de reflexão. Como foi esse nascimento de Jesus? Esse nascimento que exige, por conta de toda a sua dinâmica e os desdobramentos até a morte de cruz, como foi esse nascimento? O evangelista Lucas, que é o meu evangelista preferido, se eu pudesse escrever aí uma tese, seria a partir do evangelista Lucas, mas a minha idade já não permite mais, é melhor ficar quieto. Então, como foi o nascimento de Jesus? Lucas narra de uma forma muito simples, e essa simplicidade de Lucas me deixa assim feliz, alegre, e me faz com que eu leia mais e mais Lucas. Eu gosto muito de ler Lucas, principalmente quando trata deste nascimento de Jesus Cristo. Não é assim com Marcos, por exemplo. O evangelista Marcos começa escrevendo como jornalista, vai jogando informações, mas Lucas não. Lucas para observar detalhes importantes do nascimento de Jesus Cristo. Esse nascimento que é o nosso objeto nesta manhã. Esse nascimento que nos leva àquela pergunta, talvez até inconveniente: valeu a pena Jesus ter nascido por mim, por nós, por toda esta humanidade? Já lemos muitas vezes, e o que nos interessa aqui do texto do evangelista Lucas é que Jesus, como luz do mundo, Jesus, como Deus encarnado, não teve onde repousar a cabeça, e não teve um berço nem esplendoroso, nem simples, nem comum para se deitar, mas foi colocado em um coxo, em uma manjedoura, que era um lugar onde os animais ficavam guardados. Este foi o único lugar reservado para o Filho de Deus repousar a sua cabeça quando nasceu, quando chegou ao mundo, quando experimentou a vida como nós, homens e mulheres, experimentamos e temos experimentado desde o nosso nascimento. Então, em Lucas é interessante ele pontuar que Jesus nasceu numa manjedoura, que não teve um lugar esplendoroso para ficar. A luz de Deus ao mundo, que veio para tirar a aflição das pessoas, a dor, os paradoxos da própria vida, ele, chegando ao mundo, veio da forma mais humilde possível que se possa imaginar, mas digna, porque ali o Filho de Deus estava repousando para ter início o seu ministério terreno. Porque ali está presente a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Porque além de estar presente a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, chegam os pastores.
E quando Lucas fala dos pastores, é muito importante para a reflexão teológica. Porque os pastores, eles eram as pessoas mais simples e mais humildes da época. Quando um pastor chegava na cidade, se aproximava de alguém, as pessoas se afastavam deles por conta do cheiro. As pessoas se afastavam por conta deles, por conta da tristeza. As pessoas se afastavam dos pastores por conta do estereótipo. O estereótipo do pastor lembrava o estereótipo de um marginal, de um ladrão, de alguém que poderia fazer o mal. Então, os pastores, que eram desprezados, que viviam trabalhando a noite toda para proteger os seus rebanhos, são os privilegiados para receber a luz de Deus que veio ao mundo. E valeu a pena Jesus ter nascido? Valeu. Valeu porque as piores pessoas foram convidadas para estar com ele. Valeu porque ele veio para as piores pessoas que existiam à época, os pastores. E ele os recebeu. E eles talvez não tinham nem noção da grandeza daquele momento, aquele momento em que a luz de Deus veio ao mundo para tirar a aflição daqueles que estavam sofrendo. Então, aqueles pastores, aqueles que eram os piores da sociedade, foram os privilegiados com a presença de Deus encarnado. E por isso valeu a pena Jesus Cristo ter nascido, porque ele veio para os piores, dos quais eu não apenas era, mas continuo sendo a pior pessoa deste mundo. Porque nós, na nossa humanidade, não temos nada de bom. E precisamos melhorar sempre, cada dia mais e mais, e a única forma de melhorarmos é ser parecido com Jesus. Toda a aflição, toda a tristeza, toda a dor é tirada quando recebemos não uma palavra de consolo, não uma palavra de alegria, discurso, mas uma luz que nos orienta, que nos dá norte, que nos dá perspectiva. E aí os pastores que estavam trabalhando na vigília da noite receberam anjos de Deus, e esses anjos cantaram em harmonia, em alta voz, e tudo se iluminou aonde aqueles anjos estavam, porque nasceu Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então valeu a pena sim Jesus Cristo ter nascido por nós, por mim e por você, porque ele não nasceu em um berço de ouro, porque ele não se apresentou ao imperador romano. Se Jesus Cristo tivesse nascido em Roma, no palácio do imperador romano, não teria valido a pena o seu nascimento. Nada aconteceria de diferente. Transformação nenhuma aconteceria. A transformação que acontece com o nascimento de Jesus, ela é espiritual. E ela acontece porque Jesus veio para os piores. E quando nós falamos que Jesus veio para os piores, nós falamos que Jesus Cristo, ele veio para todo homem e mulher que existe sobre a face da terra. Mas para toda e qualquer criança que existe na face da terra. Porque todos caíram e foram destituídos da glória, da graça de Deus. E com este nascimento, nós recebemos agora uma religação com Deus. Nós recebemos agora essa graça abundante que nos desafia a vivermos de forma justa e piedosa e santa diante deste Deus que nos abençoou com graça dos céus. É isto que Paulo pretende ensinar àquele pastor Tito, que valeu a pena Jesus ter nascido, porque ele foi uma graça de Deus, porque ele foi uma revelação de Deus ao mundo, mas não uma graça, uma revelação esplendorosa, uma graça, uma revelação que trouxe luz, mas espiritual. E mais tarde Jesus vai dizer em outra parte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Quando João Batista foi inquirido sobre se ele era ou não o Messias, o Cristo, ele diz: tem um que vai vir que é a luz do mundo, que é a luz de Deus, que vai tirar as trevas. E hoje eu encerro esta meditação compartilhando para vocês que valeu a pena Jesus ter nascido pelos pastores, que foram acolhidos e levados até ele na manjedoura. Valeu a pena Jesus ter nascido por nós, por mim e por você, desde que sejamos agentes da paz, da alegria e da solidariedade. Se nós não formos agentes da paz, da alegria e da solidariedade, não valeu a pena Jesus ter nascido. Porque ele nasceu para nos tornar melhores, que nós mesmos, na nossa existência, na nossa condição humana. E a única forma de vencermos, de transcendermos esta qualidade humana para agora uma vida com Deus, é sendo agentes da paz, da alegria e da solidariedade. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor veio e o Senhor foi colocado em um coxo, onde os animais estavam e comiam, trazendo luz para aqueles que estavam em aflição. E nós queremos confessar e declarar que valeu a pena sim o Senhor ter nascido por nós e por toda a humanidade. Mas para que isso seja concretizado, cada um e cada uma de nós, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Metodista, com seus membros, todos nós, povo de Deus esparramado na terra, a sua igreja invisível, precisamos ser agentes da paz, da alegria e da solidariedade. Amém. Graças a Deus. Fica conosco, Jesus.